Vamos, Josué capítulo 9, versículo número 3 em diante, até os versos de número 18. Sincronizados em uma só voz. Vamos? 1, 2 e 3. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcias e foram se fingir embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos os teus servos. E disse-lhes Josué: Quem sois vós? E de onde vendes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito, tudo quanto fez aos dois reis que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai as vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Não somos seus servos. Fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para as nossas provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ele aqui agora já seco e bolorento, e estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles, e suas cidades eram Gibeão, e Sefirá, e Beerote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Estão até aqui, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, agradecidos, Pai, por essa chance. Há uma oportunidade, Pai, que não podemos deixar passar, de ouvir a Tua voz. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, já lida pelos Teus filhos, Pai, que Tu possas nos guiar nessa manhã, nos trazer o entendimento, que tudo, Pai, seja para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar nos vossos assentos aí. Glórias a Deus. Aqui estamos, irmãos, diante desse texto bíblico, né? Nós acabamos de ler um texto muito importante do Antigo Testamento, começo ali de um momento de transição do povo de Israel. E importantíssima esta passagem, que reflete muito e nos dá muitos exemplos para a nossa vida. E antes de iniciar essa mensagem, há uma pergunta que a gente começa desde esse momento fazendo, e para todos nós aqui hoje: se em algum momento da sua vida você já foi enganado, né? Ei, velho, já foi? Quantos de nós, irmãos, em algum momento da nossa vida já não fomos enganados, né? Aí você fala: e depois que eu converti, e depois da sua conversão, depois que você caminhou com Cristo, continuou sendo enganado?
Será que em algum momento você já foi enganado, mesmo já convertido, mesmo já seguindo o caminho de Jesus? Será, irmãos? Algum de nós aqui, será que já foi enganado, mesmo trilhando o caminho de Jesus? Estamos diante de uma história, irmãos, fato verídico, a palavra do Senhor, em que nos mostra, e claramente você leu comigo, muito importante para a minha e para a sua vida, que demonstra e mostra que mesmo ainda que sendo tementes a Deus, se houver algum deslize da nossa parte, se houver algum momento em que nós descuidamos, no menor segundo, em um momento rápido você desconcentrar, perder a concentração, há uma possibilidade, sim, de nós sermos enganados, mesmo ainda temendo ao Senhor, mesmo ainda servindo a Deus, mesmo ainda servindo a Cristo, temos essa possibilidade, se tão somente nós deixarmos a concentração, deixarmos cometermos deslizes. Isso já é algo que pode acontecer, a gente ser enganado. E Josué, irmãos, quem foi Josué? Um servo de Deus, não é? Há um protagonismo no texto, no contexto que nós acabamos de ler de Josué. Josué é um servo do Senhor, temente a Deus, fazia a vontade de Deus. Josué, então, ele vai assumir uma posição de quem que era essa posição? De Moisés. No começo de Josué, capítulo 1, é clara a palavra: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora, Josué, a missão está nas tuas mãos. Pega este povo, atravessa o Jordão e ali conquista a terra que eu prometi a dar a Abraão, a Isaque, a Jacó. A terra prometida, a tão sonhada terra prometida. Então, Josué é aquele que toma o bastão de Moisés. Então, ele vai adiante, ele vai prosseguir então a caminhada junto com o povo. Então ele lidera o povo, porque Moisés já era morto. Então agora o bastão está com Josué, que pega aquele povo então sem confiança. Com certeza o exército não tinha confiança nenhuma em Josué, porque Deus falou com ele: olha, Josué, ser forte e corajoso, não temas, né? Porque assim como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Bastava a confiança de Deus. E aí Josué, agora sim, agora eu vou. Agora sim, agora eu tenho confiança. E Deus é quem está me chamando para isso, para conduzir o povo à vitória. Então, irmãos, Josué precisava disso. E ele vai adiante, está tudo indo bem, tudo caminhava bem. O Senhor diz no versículo 3 para ele: onde quer que você plantar a planta dos seus pés, você irá conquistar. Então, irmãos, já existia uma determinação do alto, e Josué sabia disso. Onde quer que nós trilharmos o caminho, nós iremos vencer. E Josué vence de fato, não é? Josué vence. A campanha militar, ela é extraordinária, ela é com sucesso, porque ele vence, ele começa ali antes do Jordão, os reis Asmorreu, com o qual nós falamos, Og, e também tem ali Bazã. Eles conseguem conquistar todo aqueles territórios, os temíveis reis amorreus, irmãos, eram temíveis na época, pois ninguém achava que Israel conseguiria derrotar aqueles reinos, mas conseguiu com a liderança de Josué. Então Josué vai, tem sucesso, a promessa estava na vida dele, Deus havia dado, como no versículo 3 de Josué 1 está dizendo: todo lugar que você pisar, Josué, será teu. Eu disse, como disse a Moisés. Estava acontecendo tudo indo bem. Como disse, os amorreus, Esbom, ele conquista então também os reis de Og, o reino de Og ele conquista também. E sem falar então, irmãos, na fortaleza que era Jericó. Jericó era uma fortaleza muito forte, ninguém conseguia transpolir aqueles muros, mas Josué consegue, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele, já havia determinado. Então você vê que eles rodearam ali a cidade, as muralhas caíram, não é? Você conhece a história. E depois Ai também, a cidade de Ai conquista também. Então estava tudo caminhando tranquilo, irmãos. Estava tudo indo bem. Josué estava ganhando, o povo ali, todo mundo estava feliz. Vamos continuar conquistando a terra, vamos atravessar o Jordão, vamos continuar conquistando, vamos lá conquistar a terra prometida. Então, irmãos, tudo estava indo bem. E aí o versículo 3 que você iniciou lendo comigo, havia um temor de todos aquela região pelo que Josué estava fazendo.
Os moradores então de Gibeão, o que aconteceu? Então eles viram que Josué estava vindo, viram o que Josué estava fazendo, com o que eles fizeram com Jericó e que também com Ai. Então todo mundo sabia, irmãos, adjacente no território que eles seriam também conquistados. Poxa, a gente está conquistando todo mundo, todos os reinos ali estão sendo conquistados, nós também seremos os próximos. Gibeão entendeu? Falou, não, o que nós vamos fazer? Nós precisamos ter um plano, nós precisamos realizar algo, porque Josué está vindo muito depressa, ele está conquistando tudo pela frente, e o que será de nós? Então, o rei de Gibeão, ali os moradores ficaram com medo, ficaram sabendo. O que eles fizeram, irmãos? Usaram de muitas astúcias. Mas é evidente, queridos irmãos, algo para nós aqui importante, já começamos a entender a palavra, e nós precisamos estar sempre atentos e entender que Josué, irmãos, ele passou por essa situação difícil, mas nós temos que pegar o exemplo. Josué havia conquistado vários reinos já, mas é justamente, irmãos, quando as coisas vão bem, é justamente quando nós conquistamos algumas vitórias, que nós devemos continuar a estar atento, não é? O comum do ser humano é relaxar quando tem algumas vitórias. Quando conquistei uma coisa aqui, tive vitória aqui, tive outra vitória aqui. O comum é o relaxamento. Algo crônico dentro do ser humano é relaxar. Quando tudo vai bem, quando está calmo, a tendência, irmãos, nossa é relaxar. Está tudo indo bem? Por que eu preciso mais? Está tudo indo bem, nós estamos ganhando território, nós estamos avançando, eu estou tendo vitória, eu estou conseguindo os meus objetivos, então eu vou ficar um pouco aqui na calmaria, né? Vamos ficar aqui na calmaria. Então, irmãos, precisamos entender que nós não podemos relaxar. Ainda que nós tenhamos conquistado algumas vitórias, ainda que nós tenhamos conquistado algumas vitórias em algumas lutas que a gente tenha travado, nós não podemos relaxar, não é, irmãos? Nós não podemos relaxar. E justamente quando ganhamos algumas delas, nós precisamos reforçar ainda mais a nossa guarda, a vigilância, não é, irmãos? Nós precisamos cada vez mais estar atento, redobrar a atenção, justamente quando tudo vai bem. Exatamente quando vai bem, quando temos as vitórias, vamos continuar a ficar atento, irmãos. Não podemos relaxar, não podemos, irmãos, ainda mais tratando de mim e de você, que temos que ser cada dia mais ferrenhos nessa luta. Cada dia mais estamos prontos para essa guerra. A nossa guerra, ela é todo dia, não é, irmãos? É diária, ela é constante na nossa vida. Nós não podemos abandonar o barco, nós não podemos retroceder, nem muito menos baixar essa guarda, irmãos. Então, irmãos, porque quem está em guerra não pode dormir, ou pode? Quem está em guerra não tem descanso, meu amado. Não tem. Quem está em guerra não dorme. E se dormir, é com o olho fechado e um aberto. Não tem descanso. Não podemos relaxar, irmãos. Não podemos relaxar. Devemos estar atentos, principalmente nos momentos de calmaria. E quando é que eu descanso, então? E quando é, irmãos, que eu descanso? Se é só guerra, se é só luta, que é só guerra. Se eu só tenho luta, mesmo ainda tendo vitórias, eu preciso ainda estar atento e vigilante. Quando é o momento que eu tenho para descansar? Qual o momento que eu tenho para ficar na calmaria, que eu posso repousar, que eu posso ficar tranquilo com uma rede, descansar e sossegar, ficar tranquilo? Qual é o momento, irmão? Será que existe um momento em que pode haver em nossas vidas a calmaria, o descanso de nossas guerras, das nossas lutas que nós temos passado e atravessado? Qual é o momento? Ei? Meu irmão, será que existe? Evidente que não, né, irmãos? Nós só vamos descansar mesmo, irmão, você quer saber a verdade? Quando se findar os nossos dias nessa terra. Nós só vamos descansar mesmo quando nós dermos o último suspiro. Ou senão quando o Senhor voltar, né, para nos buscar. Pode ser antes, né? Mas, irmãos, não há descanso para mim e para você. Enquanto nós respirarmos nessa terra, nós estaremos debaixo de guerra. Nós estaremos debaixo de uma luta ferrenha. E embora nós conquistamos algumas vitórias,
nós precisamos continuar com a guarda alta e vigiar ainda mais. Até lá, o seu adversário vai estar armando ciladas para você. Ele vai continuar. Até acabar os seus dias na terra, ou Jesus voltar, ele vai continuar a armar ciladas para você. Ele vai continuar a bolar planos para tentar fazer você desistir, para tentar fazer você parar. O inimigo já estava com um plano elaborado. Já estava pronto o plano. Gibeão, os moradores de Gibeão fizeram um plano, não foi? Fizeram um plano, traçaram tudo, maquinaram o plano. Eles viram cada detalhe. Vamos aqui, vamos fazer isso, mas se aqui não der certo. Eles fizeram um plano, irmãos, quase que perfeito. Com muita criatividade e inteligência eles fizeram isso. Olha o versículo 4. O que eles utilizaram? De uma astúcia, uma inteligência. E foram, aí o plano, fingiram embaixadores. O que eles fizeram? Tomaram sacos velhos, puseram sobre os jumentos, odres e vinhos velhos, rotos e recozidos. Os seus sapatos eram velhos, irmãos, remendados, trajando roupas velhas, traziam alimento com eles, mas o pão que eles traziam estava como? Seco e bolorento. Ou não, vieram ao arraial, Gilgal. Então Israel estava no arraial, era um território. Então eles armaram um acampamento em Gilgal. E ali Josué tomava as estratégias para continuar avançando, né, na conquista das cidades. Então eles foram até lá, foram até Gilgal. Então o que aconteceu lá? Eles disseram a Josué e os homens de Israel. E aí começaram a contar uma história, hein? Que história foi essa? Eles disseram o que, irmãos? Que vinham de uma terra de longe, né? Longínqua. E aí em seguida eles falam, fazei pois agora pacto conosco. Como o inimigo é convincente, irmãos. Como o inimigo é astuto, persuasivo, né? Inteligentíssimo. Ele é sagaz. Ele planeja muito bem. Principalmente quando se trata de mim e de você. Ele planeja mais ainda. Aí é que ele precisa elaborar um plano para fazer com que você caia. Para fazer com que ele precisa armar uma cilada tão assim que não imperceptível é ali. Você não consegue perceber a artimanha dele. Ele faz isso. Ele faz isso. Ele sabe que para fazer isso precisa ser bem elaborado, porque nós somos do Senhor. E quem é do Senhor, ele precisa ter mais trabalho. Agora lá fora não, qualquer plano, as pessoas caem na armadilha. Mas aqui com vocês é diferente. Ele vai elaborar um plano quase que perfeito, para tentar te ludibriar, fazer você cair na armadilha que ele está preparando contra você. Então, irmãos, precisa ser bem feito, para que não haja dúvida. Ele sabe fazer muito bem esse papel, pois ele é o maior enganador de todos os tempos. Um ilusionista. O que é um ilusionista, irmão? Que cria ilusões. Ele consegue criar muitas ilusões. Factóides, mentiras, enganos. Mas essa ilusão ela é tão elaborada que faz você entender que essa mentira e essa ilusão, ele faz com que ela venha a ser verdade para você. É o rei, é o grande ilusionista, o grande enganador, irmãos. Consegue fazer uma mentira em verdade, fazer com que você acredite nela, fazer com que você acredite em uma ilusão, fazer com que você acredite naquilo que ele está fazendo, falando para você. Tome cuidado, irmãos, tomemos cuidado. Onde ele vem é onde você menos espera. Ele vem. E você não pode ceder à pressão. Não ceda à pressão. Não ceda à pressão, irmãos, e à tentação do maligno. Os gibeonitas pareceram muito convincentes, prepararam um plano, elaboraram quase que perfeito, com provas, e ainda que fossem forjadas, é convincente a história, não é, irmãos? Pois se apresenta como realmente, de fato, alguém que viesse de longe, alguém que viesse de uma longa distância, pois o pão já estava seco, bolorento, as roupas deles já estavam velhas, os sapatos desgastados. Os odres estavam todos ali, irmãos, emendados. Então, fazia-se acreditar que, de fato, era um povo de longe.
Era um povo que vinha de longe naquela história, eram convincentes, fazia sentido ou não? A história faz sentido, não faz? Faz sentido a história. Pão seco, sandálias desgastadas, roupas velhas, rodas, a narrativa dos gibeonitas fazia sentido. Fazia sentido, ora. Como não acreditar numa história dessa? Como não acreditar que de fato eles vieram de longe, hein, irmãos? Como é isso? Como não acreditar? Parecia verdade, é isso que o inimigo faz mesmo. Ele cria um plano, irmãos, quase que perfeito. Ele consegue, então, ele elabora muito bem. E se a gente não estiver atento, nós vamos cair. E a tática é bem elaborada, porque depois de contar uma história convincente, vem o que depois, irmãos? Uma pressão em cima de você. Depois da história contada, depois de elaborar um plano, vai até você. Mas depois, em seguida, vem a pressão. Porque depois da história, vai vir uma pressão sobre você para que você tome uma decisão. Para que você fale, agora, tem que fazer agora. Porque no versículo o que está dizendo aí no versículo que nós acabamos de ler? Fazei, pois, agora. O final do versículo. Agora. Fazei, pois, agora o quê? Concerto conosco, pacto. Depois da história, depois que eles contaram ali parte, olha, nós viemos ali, estávamos o nosso pão, falaram um pouquinho daquilo que eles vieram, nós somos os teus servos, ó. Fazer, pois, pacto conosco, o final do versículo 6, não é? Então, irmãos, nós precisamos entender que nós não vivemos sob pressão, e você não temos que viver sob pressão, tomar decisões sob pressão. Nós temos que, irmãos, ser centralizados a cada dia mais e ter no Espírito Santo a orientação do que fazer. Do contrário, nós podemos tomar uma decisão errada. Na pressão, a decisão é fácil não ser tomada errada, equivocada. Imagina você ser pressionado. E aí? Tem que falar agora. É agora. Agora, nesse exato momento você tem que tomar uma decisão. Aí você ali no calor do momento toma uma decisão equivocada. Aí já tomou a decisão. Aí vem as consequências para a nossa vida. Entendamos, irmãos, que só desconfiar não vai adiantar. Ou vai? Só desconfiar não resolve também. Por quê, irmãos? É necessário uma atitude. Fazer o que precisa ser feito. Pedir a direção de Deus. Não adianta, irmãos. Depois que aconteceu, bem que eu sabia que isso estava alguma coisa me falando que isso era uma armadilha, né? Aí quando acontece, você olha, bem que eu estava desconfiando disso. Eu não estava no meu coração. Nossa! Aí você vai ali, fica frustrado, né? Porque você estava sentindo que aquilo não era algo para ser feito. Então você depois... Mas desconfiar, irmãos, não vai levar a lugar nenhum. Se não houver uma atitude em seguida, não, vou esperar. Ou aguarda, vou esperar. Espera que eu vou esperar, depois eu vou te falar. É assim que devemos fazer. Não tomar decisões precipitadas sob pressão. Isso não dá certo, irmãos. É necessário estarmos, irmãos, com a cabeça fresca e buscando a direção de Deus. Porque, irmãos, depois que aconteceu, aí nós só vamos sofrer a consequência de uma decisão equivocada que nós tomamos. Perceba, depois de cair na armadilha do inimigo não adianta, porque Josué e os que estavam com ele, irmãos, também desconfiaram. Você consegue enxergar isso no texto? Josué desconfiou. Olha o versículo 7. Responderam os homens, aí vem um questionamento sobre os gibeonitas que vieram, os hebreus. Aí eles disseram, olha, bem pode ser que vocês habitam aqui no meio de nós. Bem pode ser que vocês habitam aqui. Como, pois, faremos pacto convosco? Olha a desconfiança de Josué. Está desconfiada. Ainda que a história seja convincente e faça sentido, Josué estava desconfiado também. Houve uma desconfiança. Eles eram convincentes daquela história, mas eles desconfiaram. Josué desconfiou também, mas não basta só desconfiar. No versículo seguinte, ele começa a fazer mais perguntas. No versículo 8, então eles disseram a Josué, eles vão confirmar a história do começo. Nós somos os teus servos. Não, para que a desconfiança? Nós somos teus servos. Ao que eles perguntarem, Josué vai perguntar para eles, quem sois vós? De onde veis? Josué estava apreensivo, estava desconfiado, estava ali, algo estava dizendo para ele, irmãos, que aquilo era uma armadilha, evidentemente. Mas como o inimigo não volta atrás, o inimigo ele vai até o final no seu plano,
na sua mentira, ele não volta, ele vai continuar nessa técnica, nessa tese. E aí não somente continuar, mas vai dar mais, vai ser mais convincente ainda. Aí eles vão contar mais a história, né? No versículo de 9 em diante, eles começam a dizer toda a situação do trajeto, de que eles vieram lá, os anciões mandaram eles, não é, irmãos? Aí a partir do 9, olha, seus servos vêm de uma terra muito distante, olha aí a história. Muito distante, versículo 9, né? Por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, tudo o que fez no Egito. Eles começam a contar a história de todo o trajeto, né, dos israelitas. Aí no 10, olha, nós sabemos que vocês fizeram com os reis de amorreus, nós sabemos tudo que vocês fizeram, além do Jordão, vocês ali venceram eles. Aí o 11, os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, olha, tomai provisão nas vossas mãos, e vai lá falar com eles. E aí, dizendo, tomai, ide de encontro deles, dizei, nós somos os seus servos. Olha aí. Pois agora, faça pacto conosco. Aí ele começa a contar sobre o pão, né? Tomamos quente, estavam quentes quando nós saímos, olha como está agora, seco e bolorento. O 13, olha esses odres, enchemos de vinho, eram novos quando saímos de lá. Eles aqui, ó, já rotos, olha a nossa roupa, olha o nosso sapato, já estão velhos, já está tudo desgastado do tempo, olha, nós saímos lá de longe, olha como nós chegamos aqui, estava tudo fresco. Nós chegamos aqui, ó, dessa situação, envelheceram, já está tudo danificado, irmãos. Olha aí, o versículo 3, eles continuaram nessa história, eles reforçaram ainda mais de tudo aquilo que eles passaram ali, essa mentira, lá de longe, eles falam que veio, e ali eles chegaram até lá. Então, irmãos, e aí, o que acontece? A desconfiança se tornou, já acabou a desconfiança de José, porque agora ele vai acreditar. Vai acreditar. Foi suficiente para que Josué acreditasse neles. Eles deram mais detalhes, continuaram na sua versão. E Josué, então, o que faz? Acredita neles. Acredita naquilo que foi dito. E aí, meus irmãos? Acreditaram. Josué e os homens que estavam com ele acreditaram na narrativa. Foi o suficiente. Deram mais detalhes, melhoraram a história contada e eles seguiram enganar a Josué. Olha o 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, e aí é o tema-chave, é algo importante para nós dessa mensagem. O que aconteceu? E não pediram conselho ao Senhor. Aqui está o problema. É o epicentro. O centro da mensagem é aqui. Os homens de Israel tomaram provisão deles, vírgula, e aí é o final. Não pediram conselho ao Senhor. Se tem dúvida em qual decisão tomar, você sabe o que fazer, irmãos? Diante de uma armadilha inimiga, se tem dúvida em qual decisão tomar, o que fazer, irmãos? O inverso de que Josué fez, não é? Pedir conselho ao Senhor. Josué não faz isso. Não consulta a Deus. E aí caiu numa armadilha. Caiu numa armadilha. Consulte a Deus, meu amado. Não caia na armadilha de Satanás. Não haja por pressão. Ainda que a história pareça convincente, ainda que haja elogios, ainda que você receba elogios, porque o elogio faz parte de uma artimanha do inimigo, ou se faz. A lisonja, o elogio, faz parte de uma tática maligna. Aqueles gibeonitas elogiaram Josué. Olha, nós ficamos sabendo o que vocês fizeram com o Egito. Nós ficamos sabendo o que vocês fizeram com Og, com Seom. Nós ficamos sabendo o que vocês fizeram com o rei dos amorreus. Olha, e aí, talvez criou um véu
na frente de Josué. Eles sabem o que a gente fez. Eles sabem o que a gente fez. Então, olha. Não, irmãos. Mesmo diante de elogios, lisonjas, histórias convincentes, para até parecer quase que perfeitas, ainda que sejam, é necessário que venhamos o que, irmãos? Consultar a Deus. Consulte ao Senhor, meus irmãos. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, quem é temente a Deus, não pode sair tomando decisões aleatórias, por intuição. Irmãos, nós não, irmãos, funcionamos, nossa vida não funciona como intuição para tomar decisão, ou sim? Meu irmão, senão não vale a pena estar aqui. Senão, irmãos, o que estamos fazendo aqui? Se somos iguais lá, que se orienta por uma intuição. Está falando a minha intuição que é por aqui. Não, irmãos, nós temos quem? O Espírito Santo em nós. É por ele que nós tomamos as nossas decisões. Uma decisão divina e que com certeza será a melhor que nós tomamos, irmãos. Não faz sentido, irmãos? Não faz. Consultamos ao nosso Senhor, irmãos, ao Espírito Santo. Não podemos vacilar um minuto sequer, senão nós vamos cair nessa armadilha. É necessário conhecer o inimigo, porque a própria Bíblia nos diz quem é o nosso inimigo e como ele vem. A palavra nos ensina quem é ele e como ele se transforma. Não há segredo para ninguém, irmãos, que o inimigo ele é inteligente, sagaz. A palavra ela ensina para nós como ele trabalha, de que forma ele atua, para tentar nos fazer que nós caiamos na armadilha. A própria Bíblia nos diz a forma que ele vem até você. Olha aí, 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11, 14. Diz a forma com que ele vem. E eu e você não podemos ficar, irmãos, parados e à mercê dele, ainda que ele venha com fala mansa, ainda que ele venha com uma outra roupagem. Nós não podemos, irmãos, cair neste engodo, irmãos. Nós estamos em um momento, irmãos, que não dá mais para cair da armadilha do nosso adversário. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, queridos irmãos, estar cada vez mais aguçados nossos ouvidos. A palavra já nos ensina isso, irmãos, de como ele vem até você, a forma com que ele vem. E ainda que quase que perfeito a sua atuação. É assim que ele tem feito no mundo. Um ilusionismo, se parecer de bonzinho, parecer que é bom e que realmente é por ali que você tem que ir. É dessa forma que ele vem. E não é de admirar o que, irmãos? Porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Ele vem até você dessa forma, irmãos. Quase imperceptível a atuação dele. É quase que perfeito o plano para você, para a sua vida. E aí? Como é que é isso? Você precisa estar atento. Precisa estar ligado, né? A ele, irmãos. Ele vem até você suave, de uma forma suave, calma, né? Ali possa aparecer um anjo de luz até mesmo. Ele vem, irmãos, dessa forma, de uma forma que você quase que não percebe. Com uma voz muito suave, de onde você menos espera, ele vem. Até você ele vem com sapatinhos de algodão, hein? Sapatinhos de algodão. Aquele mesmo que sua mãe colocava em você, quando você era criança, de algodão, aqueles. Ele vem, irmãos, até nós, dessa forma. E que ao caminhar com a ajuda da sua mãe e dos seus pais, você não fazia nem barulho quando pisava no chão. Porque não faz barulho o sapato de algodão, né, irmãos? Em contato com o solo, não faz barulho, né? Ou faz? Porque é sapato de algodão. Então é dessa forma que ele vem até mim e para você. Ele vem, irmãos. Quando você menos esperar, ele já está no seu ouvido. Ele já está do teu lado.
Pastor, posso contar um episódio rapidinho? Pode. Foi em 2021 que eu descobri que tinha um tumor na cabeça. E nessa época eu estava muito angustiada. Eu queria muito poder tirar isso da minha cabeça. E eu fui no médico, meu médico falou que não dava para fazer, que era muito arriscado. E eu fui naquela luta, querendo tirar, e eu fui procurar um outro médico. E eu fui nesse outro médico, fui para um médico particular, e aquele médico foi tão atencioso. Aquele médico, ele ficou mais de 1 hora comigo. E ele abriu o computador, e ele me mostrou cada detalhe. E ele falava assim, vamos operar, dá para tirar sim, você vai ficar livre disso. Você não vai ter convulsão mais, você vai ficar bem. Vamos operar. Tudo bem. Aí eu saí de lá com aquela vontade de operar, mas aí eu comecei a orar muito sobre essa questão. Glória a Deus. E um dia eu estava em oração e eu senti dentro de mim Deus falando assim, filha, lembra dos gibeonitas? Glória a Deus. Lembra deles? Daquela voz mansa, Glória suave, com aquele monte de detalhes, explicando. Assim eu estou todo mundo. Glória a Deus. Então, assim, essa mesma história, né, que assim que Josué foi enganado, mostra como quando a gente busca, Deus não deixa a gente ser enganado. Glórias a Deus. Aleluia, irmãos. Isso aí, meu amado. Irmãos, Deus está falando conosco. Então, meus irmãos, olha só, coisa linda, né? Deus não nos deixa confundidos. Obrigado, irmão, pelo relato. E muito contribuiu para essa mensagem, né, irmãos? Veja, irmãos, como é importante. A mesma história, Deus fez lembrar a nossa irmã, né, de tudo aquilo que foi ali, e ela pôde ali orar ao Senhor, né, irmão? E ali pôde obter a resposta de Deus. Então, irmãos, olha só. Deus está falando conosco aqui, irmãos. Então, irmãos, não venhamos negligenciar a palavra. Sabe, meu irmão? Vamos buscar ao Senhor. Vamos buscar a decisão certa sempre a se fazer. Porque o inimigo, ele vai vir com voz mansa, como nossa irmã diz, com ali todos aqueles apetrechos para tentar fazer você tomar uma decisão errada. Então, irmãos, tomemos a decisão certa para a glória do nome do Senhor. Amém, irmão? Glórias a Deus. Consulte o Senhor e Ele te dará a resposta para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, é exatamente isso. A história é bem conhecida. Você já conhecia a história de Gibeonitas ou não? Né? Os irmãos aqui bem assíduos à palavra, né? Os irmãos lá atrás, né? As irmãs aí, todo mundo. Mas perceba que às vezes a gente se esquece, irmãos, né? Mas o Senhor faz a gente lembrar dessa palavra, que é muito importante para a nossa caminhada com Cristo nessa terra. Então, irmãos, entendamos, continuamos. A irmã falou até a próxima, o que eu ia falar mais à frente, exatamente testificando que o Espírito Santo quer falar conosco aqui hoje, testificando tudo aquilo que Ele quer te falar, preparar você para situações que você vai viver, ou já passou, mas você pode pegar como exemplo para a sua vida mais adiante, irmãos. Então, vamos à frente. Nós não podemos, irmãos, errar. Nós temos o Espírito Santo conosco, é Ele quem vai nos dar a direção. Então, irmãos, não vamos acreditar na fala mansa, lisonjas, elogios, porque podemos acabar se dando mal. Josué acabou acreditando, mesmo com uma desconfiança, não consultou a Deus. E aí acabou caindo naquela armadilha. Ele não só ajuda com provisão os gibeonitas, como também o que acontece? Ele poupa a vida deles. Poupa a vida deles. Não é? Os versículos seguintes aí. Poupa a vida deles. Onde, irmãos, essa deveria ser ceifadas. A gente sabe, irmãos, porque a guerra é assim, ou você mata o inimigo, ou ele acaba te matando. Na ocasião não aconteceu isso, mas eles tiveram que conviver com essa ameaça dentro do arraial, por longos e longos anos. Eles tiveram, irmãos, que conviver com os gibeonitas, porque fizeram um acordo. Um acordo, irmãos, imagina você como um povo, outro povo, que deveria estar destruído,
que deveria estar acabada, porque era assim. Deus disse, olha, onde quer que você vá, destrua, acaba com tudo. Por quê, irmãos? Há um povo diferente, há um povo que era de dura cerviz, já estava totalmente aculturado, já estava cauterizado, a mente precisava ser destruída. Agora você traz o inimigo para dentro de casa. Como é isso? Conviver com o inimigo? Como é que dorme? Crianças, todo mundo ali envolvido. O que está acontecendo? Alguém estranho está no acampamento, no arraial. Um povo estranho, de cultura estranha, que pode a qualquer momento fazer mal aos meus filhos, fazer mal às mulheres. Tiveram que conviver, irmãos, através de um pacto que foi feito de Josué com os gibeonitas. Coisa séria, meus irmãos. Tinha que eliminar o inimigo, tinha que acabar com eles, mas eles fizeram o quê? Um pacto. Fizeram um pacto, trouxeram o inimigo para dentro de casa. Que coisa, irmãos. O que mais os gibeonitas queriam aconteceu, que era o pacto. Por isso que eles insistiam, olha, faça pacto conosco rápido, faça pacto conosco, vamos fazer um pacto. É isso que eles queriam. E aí, meus irmãos, o que mais eles queriam aconteceu. Quando o inimigo consegue nos enganar, irmãos, ele fica feliz. Como ele fica feliz? Quando ele tem êxito naquilo que ele pretendia fazer. Fica muito feliz. Porque ele conseguiu. Olha lá, ó, enganei mais um. Enganei mais outro aí, ó. Mais um, outro ali. Enganei. Há uma felicidade, irmãos. Quando ele consegue que você caia na armadilha. Por outro lado, ao mesmo tempo o Espírito Santo se entristece. Porque você caiu na artimanha do inimigo. Você caiu no laço do passarinheiro. Você caiu. Como o Espírito Santo fica triste. E mais ainda triste porque você não o consultou. Mais ainda porque você ainda nem sequer fez caso dele. Ele estava do seu lado. Talvez Josué tivesse muitas coisas para fazer. Era as estratégias para se conquistar mais cidades. Organizar o povo, o exército. Talvez ele tivesse muitas coisas para fazer, irmãos. As nações queriam ser conquistadas, planejar a próxima guerra. E assim não é conosco também, irmãos? Às vezes nós não temos tempo. Não encontramos tempo para consultar a Deus. A vida se tornou tão corrida para você, que você não encontra mais tempo para Deus, nem muito menos para consultar sobre uma decisão que você precisa tomar. E o que é consultar a Deus? Como a nossa irmã Priscila apontou bem aqui, se não passar mais tempo com Ele, irmãos. O que significa consultar a Deus? Se não orar mais, ler a palavra mais, fechar a porta do seu quarto e passar, não só uns minutinhos, mas se precisar, horas, até que Ele fale com você. Porque no barulho, irmãos, você não vai escutar a voz do Senhor. No barulho do povo não se escuta a voz de Deus. É por isso que quando Jesus queria falar com Deus, Ele ia para o meio do povo. Quando Jesus queria falar com Deus, Ele ia para onde? Para um deserto. Deserto não tem gente, não tem povo. O que Ele queria? Ficar a sós com o Pai. Justamente para guiá-lo nos 3 anos mais importantes da história
todos os tempos. Jesus queria ficar a sós com o Pai. É por isso que Lucas 5,16 diz isso claramente. Pois ele se retirava para os desertos. E ali, o quê? Orava. Ele se retirava para os desertos e ali orava. Porque ele queria o silêncio. Ele queria estar concentrado para ouvir o Pai, falar com o Pai. E isso não aconteceria no meio do povo, no barulho? Ou tinha como? Não tinha. Cada hora, oh Jesus, todo mundo, uma multidão estava em volta dele, não conseguimos. Então ele se retirava. Agora eu vou para o deserto falar com meu Pai. Discípulos, vai indo, vai no barco, vai adiante, que eu vou. Daqui a pouco eu canso vocês. Eu preciso conversar com o Pai. Então ele iria, irmãos, a lugares desertos para conversar. Muitas vezes o nosso deserto, o momento que a gente tem sós, é dentro do quarto mesmo. É fechando a porta do quarto, é conversando com o Senhor, não é, irmãos? Cada um tem o seu momento. Mas ainda que não seja o quarto, ainda que seja um lugar silencioso, você possa estar ali buscando a face do Senhor, que Ele irá te responder sobre questões que você precisa tomar, decisões que precisa tomar. Então, irmãos, quantos de nós, e esse é o problema, quantos de nós estamos dispostos a isto? A gastar mais tempo com Deus? Isso se resolveria os nossos problemas, se resolveria as decisões que precisam ser tomadas, se resolveria muito, irmãos, do que nós temos vivido, se tão somente gastarmos mais tempo com Ele, em oração, na palavra, no jejum, na comunhão com Ele, na intimidade. Quantos estamos dispostos a isso? Quantos de nós, irmãos, a realidade clara, acontece que temos uma certa preguiça de buscarmos ao Senhor a presença dEle. Porque, afinal de contas, vai demandar um esforço, vai demandar um tempo, vai demandar algo da sua parte, para querer então encontrar com Ele, para querer então que Ele se revele a você, para que então que você então obtenha a resposta daquilo que você precisa. Vai demandar esforço, tempo, vai demandar muita coisa. E às vezes não há disposição para isso. Então nós vamos continuar tomando decisões por uma intuição. Por algo, porque alguém falou, não, faça isso aqui, ó, vá por ali. Receba um conselho. Não, irmãos. O conselho nosso é quem? É o Espírito Santo. Ele é o conselheiro nosso. Ainda que você leve em consideração o conselho de um ou de outro, mas o principal é quem? É o Espírito Santo, irmãos, a qual está contigo aqui, te auxiliando, te consolando, daquilo que você precisa. Entendamos nessa manhã, queridos irmãos, entendamos. Nossas decisões precisam ser tomadas por uma direção divina. É Ele que vai esclarecer tudo para você. Josué esqueceu de um princípio fundamental, que era consultar a Deus. Não consultou, o erro aconteceu, e aí, irmãos, a decisão ali ele tomou. E entendamos isso. Fica um exemplo para nós, consultar a Deus em todo e qualquer momento. Todo e qualquer momento, irmãos. Ainda que a história seja convincente, ainda que esteja ali quase que perfeita, aqui não tem problema não, irmãos. Consulte ao Senhor. Consulte ao Senhor, Ele vai te orientar. Olha o versículo 15. Josué fez paz com eles e também fez um pacto com eles. O que ele prometeu para eles? Poupar-lhe a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Aí pronto, fez o pacto. Não podia fazer mais nada, mas poupou a vida, fez um pacto, deu provisão, fez tudo ali, irmãos. Isso que eles mais queriam, os gibeonitas. Pronto, nosso plano deu certo. Conseguimos! Enganamos Josué e os israelitas, aqueles que eram temidos por todos aqui. Nós conseguimos! Olha só a alegria do inimigo. E assim é o inimigo quando nós caímos na armadilha dele. Ele vai ficar feliz porque você caiu. E aí, irmãos, tinha mais o que fazer? Não tinha mais, porque o pacto, quando era feito, não podia ser desfeito. Eles foram conferir, né? Depois. Primeiro, a frustração vem.
A decepção, ela vem depressa. A frustração vem, irmãos. E aí, você não precisa se preocupar se aquela decisão que você tomou era errada ou não. Não precisa se preocupar você ir atrás. Porque ela vai vir de alguma forma para você. Ela vai se revelar a você. Não precisa você ficar preocupado e ir atrás. Eu vou ver o que aconteceu, eu vou criar mesmo para ver o que aconteceu. Não, ela vai chegar até você. Não se preocupe. Para Josué, durou quantos dias? Para ele saber que errou, quantos dias? 3 dias. Para ele saber que tomou uma decisão errada, 3 dias depois, já veio a resposta para ele. Ficaram sabendo o que, irmãos? No versículo 9. Que eram vizinhos e que moravam no meio deles. 3 dias demorou, rápido, depressa. Aí você vai saber, ele não precisou, veio até ele a resposta. Olha aí, 3 dias, ele entendeu que não eram distantes, eram vizinhos dele. Foram conferir, né? Não ficou só nisso. Depois ele vai conferir mais à frente. Foram conferir para saber que aquilo que ele estava vivendo era real. Ou se era apenas um pesadelo. Eles ficaram tão assim, irmãos, tão mexidos com aquilo. Não, nós precisamos conferir. Não é possível. A história é tão convincente. A história parece ser tão, não tem nada de que realmente reprovasse isso, de que tem nada, mas o inimigo criou esse artifício e eles ainda precisaram conferir. Foi o que eles fizeram. E não era um pesadelo, infelizmente era verdade. Muitas vezes nós não queremos acreditar que caímos numa armadilha também. Às vezes nós não queremos acreditar. Às vezes nós pensamos que estamos passando realmente por um pesadelo. Foi só um sonho. Mas na realidade, não é, irmãos. É a realidade. Nós caímos realmente, de fato, numa armadilha. Fruto de uma decisão equivocada, errada, que eu e você tomamos. Eles descobriram que os gibeonitas moravam próximos e no versículo 17 eles foram lá ver. Chegaram depois de 3 dias às cidades. Os gibeonitas, era Gibeão, que mais? Sefira, Beerote, que mais? Kiriate, Jearim. Pronto, descobriram. Ui, caímos na armadilha. Não era só um sonho, não era um pesadelo, não é porque alguém me falou. Eu mesmo vim testificar com os meus olhos que nós caímos em uma armadilha. Em uma cilada, os gibeonitas nos enganaram. Nos enganaram, fizeram tudo isso e nós caímos nesse engodo, nessa armadilha do nosso adversário. E agora, o que faremos? Pouco tempo Josué soube que foi enganado. Imagina o desespero, irmãos, a frustração de quem estava consultando a Deus sempre, de quem ali teve a orientação de Deus para tudo aquilo que ele estava fazendo, e agora a frustração, a angústia, o medo e o desespero bateu por conta em Josué. Não consultou a Deus, e logo caiu a ficha nele. Puxa, o que erramos? Onde erramos? Não consultamos. Com toda certeza. Desespero e frustração. Eles não estariam passando por aquela situação, irmãos, se eles tivessem consultado a Deus. Então, mais uma vez, vamos refrisar. Não tomemos, irmãos, decisões sem antes consultar a Deus. Tá bem, irmãos? Algo do Espírito Santo para hoje nós aqui. Não tomemos, irmãos, nada, nenhuma decisão, ainda que seja simples. Nós somos pautados e guiados pelo Espírito Santo, irmãos. Então, todo momento nós precisamos apresentar a Ele. Olha, Senhor, aqui essa situação. Aí, você precisa ter paciência também. Não é imediato. Vai depender de imediato da tua intimidade com Ele. É evidente isso, né, irmãos? Mas precisamos se render aos pés, se humilhar. Dizer, eu não vou sair desse quarto, Senhor, se eu não obtiver uma resposta do Senhor na minha vida. Para a minha decisão que eu preciso tomar. Aí o Senhor vai fazer, você vai ler a palavra, como a nossa irmã fez, foi lá direto na passagem de Gibeonitas, né, irmã? Mostrou tudo aquilo, irmãos, que ela estava passando, estava nessa passagem. E aí ela tomou, opa, agora eu sei o que fazer, Senhor, graças a Deus. Né? É isso, irmãos, nós somos do Senhor, irmãos, Deus não nos deixará confundido, Ele vai te orientar, Ele vai estar contigo em toda e qualquer decisão que você tomar. Glória a Deus, meu irmão. Não precipite, não tome decisões precipitadas, consulte a Deus. E o pior, irmãos, que eles não podiam fazer mais nada, ou podia. O acordo já foi feito, dê provisão, dê comida, agora não posso destruir eles. Não é só o Gibeão, tinha mais cidades. Kiriate Jearim,
E outras cidades, então não só eram os gibeonitas, evidente que eles tinham poder sobre essas outras cidades, mas evidente que tinham mais ali junto com eles, que estavam ali nesse acordo. Percebam, não havia mais o que fazer, a não ser o que, irmãos? Arcar com as consequências daquela decisão. Olha o 18, mas os filhos de Israel não os mataram, porquanto os príncipes da congregação prestaram juramento pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação, o que acontece? O que fizeram? Murava contra. Hoje nós temos uma chance de mudar e daqui para frente será diferente. Amém, irmãos? Mais um agravante para a gente encerrar. Conseguiu enxergar esse versículo alguma coisa? Algumas decisões que nós tomamos, irmãos, podem afetar somente a você mesmo. Mas outras, por outro lado, elas podem afetar outras pessoas. Pessoas que estão próximas de você, à sua volta. Tem decisões que você toma que afetam somente a você. Mas tem decisões que você vai tomar, ou tomou já, que afetou outras pessoas no seu círculo, outras pessoas que estão perto de você. Ora, você conseguiu enxergar aí nesse versículo o quê? Que o povo, o que eles fizeram? Murmurou contra quem? Josué? Ora, então nós ficamos sabendo que o povo não tomou essa decisão. Quem tomou foi a liderança, Josué e os que estavam com ele. Então, houve uma murmuração. Então, Josué não só estava tendo que lidar com uma frustração, porque não recebeu orientação, não pediu orientação do pai. Agora tem gente que está murmurando com ele. Tem gente que está reclamando com ele. Porque agora vai ter que conviver com uma nação estrangeira, com uma nação que pode ameaçá-los a sua vida. E agora, Josué, então, olha o problema, irmãos. Olha que problema. Que situação. Então, as decisões que eu tomo vai me afetar, mas tem decisões que eu vou prejudicar também muitas outras pessoas. Veja como é complicado isso. E a responsabilidade sobre você é maior. Porque a maioria das decisões que você toma vai afetar alguém. E principalmente quando você tem família. Quando você realmente tem pessoas que dependem de você. E aí, meu irmão? A responsabilidade é maior. Pode prejudicar outras pessoas. Então, irmãos, a responsabilidade só aumenta. A congregação murmurava contra os príncipes. Ou seja, como disse, tomaram a decisão pelo povo. Josué e aqueles que estavam com ele. Eles tiveram que conviver também com isso, com a murmuração. E você sabe que o povo de Israel, quando começava a murmurar, Moisés passou muito por isso. Chegou um momento que eles quiseram pegar até em pedras para apedrejar Moisés. É o meu povo, irmãos, dura cerviz, desobediente, um povo, quando via que errou lá, ixi, agora vamos cobrar ele. Por que agora tem que conviver com os gibeonitas? Vamos lá cobrar Josué. Então, irmãos, veio forte a cobrança. Não pensa que só foi uma reclamaçãozinha. Veio forte a cobrança sobre Josué. Então ele teve que conviver com isso. Olha o desgaste. Sendo que ele poderia estar se preocupando com outras coisas. Agora ele tem que lidar com essa situação toda criada por ele mesmo. Por quê? Não consultou a Deus. Irmãos, Deus está falando conosco aqui ou não? Está claro, irmãos? Então, irmãos, os frutos foram colhidos e foi muito amargo, com certeza. Pensemos nisso. É melhor gastar mais tempo com Deus do que tomar decisões erradas. Porque pode afetar a nossa vida, a nossa história. Pode afetar outras pessoas. Principalmente, decisões que podem, irmãos, ser para o resto da nossa vida. Decisões que podem nos afetar para o resto da nossa história, irmãos. Está em jogo. Então, irmãos, não vamos tomar decisões alheias, equivocadas ou por intuição. Vamos então consultar aquele que pode nos esclarecer os assuntos, aquilo que está, irmãos, oculto aos nossos olhos. O Senhor, o Espírito Santo pode, irmãos, nos revelar. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, irmãos. Não vamos sofrer, irmãos. Cuidado em que você acredita. Em todos os sentidos evidentes. Cuidado com o que você acredita. Cuidado com quem está à sua volta. Cuidado com as palavras mansas. Cuidado com os elogios. Cuidado com aqueles que estão vindo com você para histórias convincentes.
Desconfie, no mínimo. Ô Senhor, olha ao Senhor, Ele vai te esclarecer, irmãos, como foi aqui um exemplo claro da nossa irmã. Então, irmãos, até mesmo que nós devemos ter cuidado, vigiar e estar a todo tempo atento. Em todos os sentidos, irmãos, não confie. Cuidado em quem você acredita, em todos os sentidos. Até mesmo aqui, este que vos fala aqui. Tome cuidado. A minha oração todos os dias é que eu permaneça com lucidez até o final da minha vida e da minha história nessa terra. Entretanto, assim como muitos se desviaram pelo caminho, querendo ou não, nós estamos sujeitos a isso também, de fracassar e se desviar também. Se não vigiarmos todos os dias, nós seremos vencidos e seremos enganados. Tantos atrativos, mas a oração é sempre essa, que permanecemos com lucidez e no caminho até o final da nossa vida. Do contrário, se esse que vos fala aqui hoje, você vê que não tem mais centralidade na palavra, que não há mais nem sequer uma oração, e que os princípios pelos quais nós lutamos todos esses anos não existem mais. É confronto, irmãos. É confronto de dizer, não dá mais. Volte aos caminhos do Senhor. Deposição. Acabou. Por isso você precisa ser vigilante, irmãos, a isso também. Se houver uma mudança de postura do altar, cobre, destitua, coloque outro que tenha compromisso melhor com o Senhor. Se Jesus não for mais o centro, irmão, acabou. Não dê mais crédito. Você tem toda a autoridade pelo Espírito Santo de confrontar. O altar também. Se todos fizessem isso, se toda a cristandade fizesse isso, nós não estaríamos numa situação como nós nos encontramos hoje. A cristandade do jeito que está, não estaríamos. Se todo mundo confrontasse, não estaríamos nessa situação. 1 João 4:1. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, o que você precisa fazer, irmão? Provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não é assim, irmãos? Não deis crédito, irmãos, a qualquer espírito. Prove-os. Prove-os se procede de Deus, porque hoje está uma multidão de falsos profetas aí afora. Amém, meu amado? Então, meu irmão, é você que precisa provar que vocês sejam como a irmã Teresa fala sempre, os bereanos, né? Eles eram, irmãos, inspecionavam toda a palavra, né? E eles ali eram assíduos à palavra. Seja como eles, cada dia mais não terá erro. E se houver algum equívoco aqui desse altar, deponha na hora, confronte pelo Espírito Santo, você está toda a razão. Mas a nossa oração é que nós permanecemos assim, né, irmãos, até o final. Glórias a Deus, né, irmãos? Eu amo estar com vocês. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, pela lucidez que vocês estão tendo cada dia, né, sendo realmente bíblicos, buscando o Senhor cada vez mais. Que isso aconteça cada vez mais em nossa vida, trajetória com o Senhor. Amém, meus irmãos? Indo para as considerações finais. Todos entenderam a palavra?
Então, irmãos, hoje o Espírito Santo, você já sabia dessa história, vocês que já sabiam, os que não também, mas nos fala hoje. Fala comigo e com você. Houve um equívoco da parte de um servo do Senhor, temente a Deus, estava liderando o povo, estava ali conquistando tudo, mas um deslize sequer, houve um momento que ele teve ali que sofreu uma consequência. Eu e você não somos diferentes. Pelo contrário, nós temos vivido momentos difíceis, e a cada dia que passa o engano, a ilusão, está crescendo no nosso meio, nessa nossa geração. Isso eu e você não buscamos aquele que pode esclarecer para nós aquilo que eu e você temos, que é uma visão limitada. Somos seres humanos, nós temos uma visão limitada, irmãos. Mas o Espírito Santo, ele tem uma visão ampla, ele é perfeito, né? E pode nos esclarecer. Você, em todo momento, venha consultar ao Senhor. E cada vez mais ele te dê a direção que você precisa tomar. Não vamos mais, a partir de hoje, tomar decisões alheias ou por intuição. Porque, afinal de contas, nós temos o Espírito Santo que pode nos esclarecer as nossas dúvidas. Basta que gastemos um pouquinho mais com Ele também, irmãos. Mais tempo com Ele, mais orando, mais buscando a palavra, mais jejuando, buscando a santificação. Você verá que Ele vai te trazer a resposta daquilo que você precisa, daquilo que você está buscando, para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Redobre sua atenção. Vamos ficar de pé nessa manhã? O inimigo tem se utilizado, irmãos, meios cada vez mais sofisticados para te enganar. Então ele tem aprendido mais. Ele tem visto a sua vida, a sua trajetória. E ele tem criado mais meios sofisticados. Mas aí, para entender ele, para entender a sua astúcia, é só com o Espírito Santo. É só realmente o Senhor que vai nos trazer clareza. Não caia na sedução dele, não caia na armadilha dele. Não caia, irmãos, não caia. Pois o Senhor, Ele quer que você o consulte todo o momento. Porque assim como Lucas 12:2 diz, não há nada encoberto que não haja de ser, nem oculto que não haja de ser sabido. Hein? Lucas 12:2. 1, 2 e 3. Mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser. Glórias a Deus. Então, irmãos, é isso. E aí mais um, Daniel 2:12, 22 também. Ali é a nossa oração que vai ser nesse sentido, para que o Senhor se esclareça, que revele o oculto escondido. É nesse sentido a nossa oração nessa manhã, para que você tenha sagacidade diante da proposta inimiga, ele possa te, então, orientar. Daniel 2:22. Vamos todos juntos, irmãos, ler aqui no 3, né? 1, 2 e 3. Olha o que ele faz. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Mais uma vez. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém, meu irmão? Então o Senhor revela o oculto e o escondido, irmãos. Nada fica oculto aos seus olhos. Ele te revela. Basta que você peça a orientação do Senhor e Ele vai te revelar. Vamos ficar assim. E eu, essa oração, quero pedir com você, assim como tenho pedido todos os dias, que o oculto e o escondido se revele na nossa vida. E que o Espírito Santo te dê clareza a partir de hoje. Você possa ampliar a sua visão. E você tenha uma visão mais ali, aumentada. E que o Espírito Santo te conduza todos os seus passos nesta vida até o fim.